Gente, é só nesse canal que acontece umas coisas dessa. Eu acabei de conversar com o patrão e ele deixou a gente liberar uma aula direto do nosso treinamento específico para tráfego solar. Então, o que você vai acessar agora, somente os alunos do Método Avance têm acesso. Usem esse conhecimento com parcimônia, por favor, beleza? Depois me conta o que vocês acharam. E o link do treinamento completo vai estar na descrição desse vídeo. Beleza? Boa aula para vocês. Nós vamos falar basicamente de tudo que envolve todas as características do lead do tráfego pago. Quem é esse lead? Quem é essas pessoas? Então, não assista. Vai, vou esperar você voltar lá e assistir os outros. Agora sim a gente vai continuar. Vamos falar, e aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou falar, o seu lead tem 30 e tantos anos, é pai de família, não sou gestor de tráfego, eu vou te falar comportamento, como que ele pensa, como que ele age, só hoje no Globo Repórter. Então, vamos lá entender. Antes da gente começar, entender alguns termos técnicos, que às vezes a gente vai repetindo muita coisa e fica assim, natural, a gente sabe, por exemplo, lead do tráfego, mas a gente não entende o conceito. Então, aqui, primeiro a gente vai entender o que cada palavrinha dessa corresponde dentro da estratégia, né, online e o porquê que a gente utiliza esses termos. Normalmente, a gente utiliza cliente para tudo, tá? Não é o correto. E eu vou explicar para vocês. O lead, ele é um recorte que ainda não conhece a sua empresa. Então, vamos pensar. 8 bilhões de pessoas, nem sei se esse dado ainda é isso, né? Todo dia nasce gente. 8 bilhões de pessoas no mundo. Não, pera aí. Você tá assistindo essa aula de graça e você não vai se inscrever nesse canal? Gente, pelo amor de Deus, não custa nada. Senta o dedo aí, se inscreve e termina de assistir depois. Eu vou dar conta de atender 8 bilhões de pessoas? Não vou. Então, eu preciso de um recorte. Então, eu vou pegar só o meu país, Minas Gerais. Então, eu não quero falar com 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu quero falar só com o meu país, Minas Gerais. Mas ainda é muitas pessoas em Minas Gerais. Então, eu posso querer pegar só o meu Triângulo Mineiro. Beraba, Berlândia, né? Então, eu posso buscar em meio a muitas pessoas um recorte que ainda não conhece a minha empresa. Não tem relacionamento prévio, mas, olha o mas aqui, ó, mas pode se interessar pelo meu produto. Então, tem chance. Eu posso oferecer uma solução para ele. Isso é um lead. Que normalmente, que normalmente entrega isso pra gente? O gestor de tráfego. O gestor de tráfego vai trazer para vocês assim, ó, qual que é o raio da campanha? Qual que é o tipo de consumidor que você quer? No nosso caso, né, de fotovoltaico. A gente está falando aqui de consumo em quilowatt hora, mês. Enfim, mas vamos pensar que seja uma campanha de outra coisa. Tudo isso de selecionar raio, interesse, pesquisas de interesse, né? Quero que aparece só para quem já pesquisou sobre fogão. Quero que apareça só para quem já pesquisou sobre fotovoltaico. Isso a gente chama de segmentação. Vamos apagar essa bagunça aqui primeiro. Para deixar na cabeça de vocês, bonitinho. Ah, Vanessa, mas a sua letra é muito feia. Desculpa, gente, é o que tem para hoje. Não é possível que você não vai conseguir entender. Mas essa etapa aqui de leads, que quem faz é o gestor de tráfego, é uma etapa de segmentação.
certo? Não conhece a minha empresa, mas é um potencial aí para a gente trabalhar. É um recorte, é uma amostra. Isso é o lead. Quando ele vem aqui, ó, nossa setinha que bonitinha, não vou nem rabiscar ela. Por quê? Porque ela já tá tão bonitinha. Quando ele entra no nosso funil de vendas, ele já não é mais um lead. Ele já foi separado de todo o restante. Ele é o quê? Ele é um prospect, que é um potencial cliente que já demonstrou o interesse. Então, aqui no lead, a gente está anunciando para ele. Ele clicou no nosso anúncio, ele caiu aonde? No nosso funil aqui, ó. Entrou no nosso funil, ele é um prospect. Também pode ser chamado de lead qualificado, porque é nessa etapa aqui que a gente faz a qualificação. Então, é como se fosse peneiras. O lead aqui entra na segmentação, aí ele passa pela peneira, ele tem um consumo que a gente quer, ele está dentro do raio de atuação que a gente quer, ele tem um perfil de idade que a gente quer, ele chegou no nosso funil de vendas. Ele chegou no meu funil de vendas, ele é um prospect. Ele ainda não comprou de mim, mas ele pode comprar. Pode comprar muito mais do que quem não entrou ainda. Concordam comigo? Então, ele aqui pode ser chamado de lead qualificado, porque aqui eu vou fazer a qualificação. Aqui eu vou entender mais do que aonde ele mora, qual a idade que ele tem, o que ele pensa, o que ele espera, o que ele já ouviu falar. Isso é qualificação. Para quê? Para que depois, na hora que ele sair aqui, ele vira um cliente. Então, cliente, gente, sim, é todo mundo que já comprou de você. Só é cliente aquele que já sabe qual que é seu serviço. É o prospect que comprou, que fez a primeira compra. Ele já conhece você, já conhece a sua empresa, já conhece a sua solução. E é a partir da primeira compra que ele vira um cliente efetivamente. Só que o que acontece? Até por uma questão de hábito, de costume, a gente fala cliente para todo mundo. E a ideia aqui não é para que vocês falem prospect ou lead, é dizer que existem esses termos, tá? E que você precisa entender como que esses termos se relacionam. Para a gente entender que existe um começo. Nossa Senhora, esse C ficou de doer, hein? Começo, um meio e um fim. Percebem a lógica do negócio? Existe um caminho a ser percorrido. E aí existem níveis conscienciais, né? Existem objeções diferentes durante esse caminho. As objeções que aparecem aqui no lead são diferentes que vai aparecer no prospect, que é diferente também para virar cliente. Então, isso daqui não precisa, nossa, agora eu vou ter que falar lead com todo mundo. Não. Só saiba que existe, calma, respira. Entenda que existe esse caminho e que é esse caminho que a gente vai conduzir o cliente, tá? Então, respira. Não precisa ficar bitolado em falar os termos certinho, mas é entender que o nosso papel enquanto comercial é conduzir o cliente neste caminho de lead para cliente. Olha eu falando cliente já, né? Tá vendo? Que é força do hábito, eu também falo. Então, ele sai de lead, ele vira cliente. E aí, a gente usa o termo cliente para todo mundo, mesmo para quem não comprou da gente. Isso é a força do hábito. É isso por hoje. Não precisa ficar bitolado, é isso que a gente vai trazer. É só uma ilustração de que existe esse caminho, tá? E que você pode ficar tranquilo que a gente vai te ajudar a construir todo o passo a passo a partir de agora, junto com esse lead que chega para você.